Tecnauta, seja bem-vindo ao Tech em Pauta. Eu sou André de Paula e hoje o nosso assunto é sobre inteligência artificial. E eu convidei 3 pessoas incríveis aqui hoje para estar falando a respeito desse assunto conosco. Eu vou deixar que eles se apresentem, ninguém melhor do que eles mesmos para se apresentarem, falar um pouquinho, contar um pouquinho das suas histórias, né? E um pouquinho do que cada um tem feito, né? Vamos começar com o Kenão aqui. Claro. Por favor, Kenão, se apresente. André, obrigadão pelo convite. Eu sou o Kenneth Correia, eu sou da área de gestão e administração de negócio, essa é a minha formação. Fundei um negócio em 2005, então estou indo aí para 19 anos empreendendo na prestação de serviços, tanto de marketing quanto de tecnologia. Eu acredito nisso faz tempo, mas ao longo do tempo foi se consolidando a ideia de que não dá para gastar dinheiro em marketing se você não tiver tecnologia para entender o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, também não adianta ter uma tecnologia incrível que recebeu pouca penetração e chegou em pouca gente. Então, estou sempre trabalhando nesse meio tempo. Com isso, eu sempre acompanhei as tecnologias que eu chamo de emergentes. Tudo que é novidade que está aparecendo. Mais recentemente, naturalmente, inteligência artificial, não dá para não falar desse assunto pelo quanto ele está forte por aí. Ao mesmo tempo, antes disso, teve lá a discussão de metaverso, lá em idos de 2021, que eu já vinha acompanhando também antes disso. Aí, volta para trás, teve TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook. Eu consigo me lembrar a gente fazendo campanha de marketing para os clientes no Orkut. Então, sempre acompanhando aí novas tecnologias, vendo o que está acontecendo, de repente, um pouquinho antes do resto da galera. E aí, como professor na Fundação Getúlio Vargas, nos programas de MBA, sempre ensino as matérias de tecnologias emergentes. Bacana, muito bacana. Legal. Jones? Eu sou Roberto Jones, sou sócio da Silicon Life, uma empresa especializada em inteligência artificial e Big Data. Há uns 4 anos, mais ou menos, a gente criou uma plataforma especializada em visão computacional, chamada iFlow, que agora spin-offou e virou uma empresa atuante nesse segmento. E a gente vem muito se preparando e trabalhando em indústrias. A gente tem clientes como Volkswagen, Natura, General Motors, clientes de grande porte dentro e fora do Brasil. E eu estou aqui à disposição para ajudar no que eu puder. Eu não sou um grande conhecedor dos temas todos gerais, mas do que a gente trata lá, eu conheço um pouquinho. Se eu puder colaborar com vocês, um grande prazer estar com vocês aqui. Acho que é isso aí. Tá bom. Maravilha, Jones. Ana, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aquele clássico, não sei que horas vocês estão vendo a gente, mas prazer estar aqui. Meu nome é Ana Flávia Ribeiro, tenho 55 anos, tenho uma tripla formação, publicidade e marketing. Aí nós temos um ponto em comum. Show. Tecnologia, temos um ponto em comum. Perfeito. Só que eu também sou filósofa, formada pela Faculdade de São Bento. Aliás, aviso aos navegantes aqui, conheçam a Faculdade de Filosofia, que fica dentro do Mosteiro de São Bento. É um dos lugares mais incríveis do Brasil. Uma concentração de inteligência por metro cúbico, que é um absurdo. E atualmente eu trabalho em algumas frentes distintas. Sem sombra de dúvida, uma das mais importantes. Na verdade, eu tenho 3 frentes distintas. Eu dou aula de filosofia e de temas contemporâneos, porque a minha principal inquietação é a que a gente estava conversando um pouquinho, né? Tentar entender o que está acontecendo no mundo, ajudar as pessoas a navegar de um jeito menos doloroso, talvez hoje no mundo, pessoas e empresas. Minha segunda grande atividade, eu tenho uma startup, eu não contei para vocês, né? Não deu tempo, mas eu tenho uma startup baseada assim, em inteligência artificial, que está fazendo, inclusive está rolando agora os primeiros cases dela, chama-se... Não vou falar, durante a conversa eu falo, eu sou meio tímida para essas coisas. Vou falar, vai, chama-se Farol. Farol, ele é especializado em utilizar IA, obviamente como foundation e base, para fazer um mapeamento de 16 dimensões diferentes do comportamento e do conhecimento humano, para poder permitir que jovens, principalmente nesse modelo de transição educacional que a gente vive, tenham alguns subsídios mais claros das suas escolhas, do que eles gostam e principalmente como é que é a relação deles com o aprendizado. Como é que eu gosto de aprender? Como é que eu aprendo mais fácil? Então, a IA, nesse ponto, é uma baita de uma parceira para isso. Então, a gente já está começando a rolar os primeiros cases. E eu também trabalho com o pessoal do MIT, Sloan Review, Management Brasil, e o Senex, que é o conjunto, o grupo educacional que detém o selo aqui no Brasil. Eu sou uma das redes comerciais do MIT aqui no Brasil. E a minha expectativa aqui é a gente ter um bate-papo, que não vai ser fácil, talvez seja um pouco ardido, mas que a gente possa colocar essas diferentes perspectivas em cima da mesa. Bora começar. Bacana, bacana.
legal que a gente está com uma mesa bastante diversificada, né? Justamente para a gente poder trazer uma compreensão maior sobre esse assunto. Eu queria provocá-los já tentando aqui, eu sei que é uma coisa difícil, porque né, mesmo na área técnica não há consenso do que é inteligência artificial. Eu queria começar com essa provocação para a gente tentar juntos aqui, tentar definir, né, de acordo com a experiência e a vivência de cada um, o que é inteligência artificial. Então, por que não? Continuo começando novamente por ti. Tá legal. Eu vou pedir um checks and balances com a filósofa aqui para me ajudar nas definições, né? E eu vou pedir pro cara da TI básica. Show de bola. Eu gosto de primeiro quebrar as duas palavras, né, na etimologia. Então, você tem inteligência, você tem artificial. Se a gente pula em inteligência, essa não é uma propriedade dos computadores. Essa é uma propriedade dos seres vivos, né? A partir do momento que você tem a capacidade de assimilar um novo conhecimento e aplicar, e eu acho que a segunda parte é tão importante quanto a primeira. Então, você está aqui escutando a gente, ouviu tudo que a gente falou e não fez absolutamente nada a respeito, nessa definição você não está mais inteligente. Porque você é inteligente a hora que você consegue, de fato, entender o que foi falado e aplicar aquilo para alguma coisa, provocando uma mudança de fato com aquilo. Então, isso é inteligência. Isso é ser humano, isso é cachorro, isso é gato, isso é golfinho. E dá para tentar expandir até um pouquinho mais aí para uma escala menor. Quando a gente coloca o artificial, ela é uma palavra meio carregada. Se a gente olha só essa palavra, se eu fosse apresentar uma pessoa para você, falar assim, olha, deixa eu apresentar uma pessoa, mas ela é meio artificial. Você ia ficar meio assim, né? Uma boa impressão, artificial, né? Você já ia chegar meio com o pé atrás. Mas artificial, na verdade, é a tentativa de simular, de replicar, de imitar. Então, a inteligência artificial é um computador tentando replicar a forma como a inteligência, no caso, a inteligência humana, que é a que a gente conhece um pouquinho melhor, né? Para executar atividades ou executar tarefas. Essa é a definição que eu carrego do que seria inteligência artificial. Jones, e você, meu caro? Dentro da tecnologia, como é que você definiria a inteligência artificial? Eu vou deixar tudo que é filosófico para você. É uma boa escolha. Mas, na minha percepção, inteligência artificial é uma ciência. A gente estava falando agora há pouco, que você estava absolutamente correta, de que não é uma ciência nova, é algo que tem aí, se a gente fosse talvez reducionista, no mínimo uns 80 anos, mas a gente pode pensar muito lá atrás, se a gente quiser. Mas na minha percepção é uma ciência que tem um propósito de automatizar tarefas. Eu não vejo a inteligência não geral, até porque eu não sei se a gente vai chegar lá um dia. Acredito que não, para falar bem a verdade. Depois a gente pode discutir isso um pouquinho. A gente com certeza vai discutir sobre singularidade. Eu acredito que não, vamos trazer isso para a mesa, mas com a filósofa... Mas eu acredito na inteligência, até como a gente usa isso hoje, profissionalmente, né? Operacionalizando e automatizando tarefas. Desde ser um processo generativo, onde eu tenho um algoritmo que vai descobrir ou vai propor a próxima palavra numa frase que eventualmente deve fazer sentido para um ser humano, legal? Mas não deixa de ser um algoritmo programado, pensado para automatizar essa atividade, como nós lá que automatizamos processos visuais para fazer a inspeção de um conjunto de coisas. Então, uma ciência que tem várias camadas, né? Vai desde a mais genérica, quando a gente fala de machine learning, aí vai chegando em deep learning, onde a gente está especificamente lá na Silicon, na iFlow, focados, até a generativa, que está no miolinho ali, que usa todas essas camadas, que automatiza atividades e tenta trazer aí um conjunto de facilidades para o ser humano, ou melhorias na vida do ser humano de maneira geral. Em uma frase, então? Uma automatização de atividades. Automatização de tarefas, alguma coisa assim. Bacana. Ana, chegou a hora de filosofar. Vamos lá. Senta que lá vem textão, né? Problema com essa pergunta, problemas de resposta. A gente trabalha com conceitos que são conceitos que não são pacificados. Conceito de inteligência não está pacificado. Verdade. Conceito de artificial não está pacificado. Mas aí eu já vou, se você me permite, eu vou me estender um pouquinho disso. Conceito de vida não está pacificado. E o conceito de automatização, que é uma palavra que o Jones falou, que precisa ser jogada na mesa. Vou começar de trás para frente, tá? Automatização. Nós somos, enquanto seres que carregam vida,
Tá? E depois a gente entra no conceito da vida, porque vem na sequência. Nem a NASA conseguiu definir ainda o que é vida, né? Pois é. Eu trabalho com conceito de vida é um subcomposto de emergência e complexidade, tá? Mas acho que a gente chega lá. E por isso que a palavra artificial, ela me pega, porque para mim ela é totalmente errada dentro desse contexto. Mas vamos lá. Automatização. Nós somos seres humanos, ou qualquer entidade biológica, ou qualquer entidade que troque com o mundo, nós somos uma máquina de detecção de padrão e respostas que são respostas de grupos musculares humanos a inputs do mundo. Então, quando você mexe no celular na hora que eu estou falando, ou na hora que a gente come uma bala, ou na hora que o Jones olha para mim, o que acontece? Entraram centenas de milhares, milhões, bilhões, sei lá quantos de inputs na gente, e em questão de milésimos de segundo, centesionésimos de segundo, nós decidimos ou não tomar uma ação específica. Algumas dessas ações a gente não tem controle nenhum, que são os atos reflexos. Outras são automatizações. Então, as automatizações são respostas instantâneas, ou entendemos como instantâneas, a modificações de padrão do que está acontecendo no mundo, uma resposta para eu me adaptar e me acomodar àquilo. Então, você já está vendo para que lado que eu começo a trabalhar a questão de inteligência. Né? E a inteligência, ela é maior ou menor, aguçada, dependendo do grau de automatização, inferência e interferência da resposta, daquele ser, daquela entidade no mundo. Tá? Então, qual é o meu problema com esse conceito tradicional de inteligência artificial que a gente tem? Se a inteligência está ligada, no caso do ser humano, a dois complexos, que é a capacidade de automatização, de introjetar inputs e automatizar minhas respostas, ok, nós temos um concorrente bastante digno que nós estamos criando aí à altura. O segundo, que é o problema da inteligência artificial geral, é a questão de dotação ou doação de sentido para as coisas, tá? Que aí é um outro patamar que a gente vai entrar. Então, esse é o primeiro. Então, a gente passou por automatização, e eu já comecei a construir meu caso aqui em cima da mesa. A gente tratou de inteligência, como inteligência é a capacidade que um organismo tem de responder, automatizar e se orientar no mundo. Então, quanto mais conhecimento, na verdade, mais ele consegue ter também inputs para poder automatizar as respostas e as decisões. E o terceiro é artificial. Cara, nesse ponto eu tô com o Harari e não fecho. Ele tem um negócio que ele coloca no livro dele que é incrível. Ele fala, cara, essa divisão entre natural e artificial é aberrante. Porque se existe na natureza, a natureza não é o verdinho, né? A gente tem tendência a achar que a natureza é o verdinho que está aí atrás de você. Cara, natureza é tudo o que nos cerca, que pode ser entendido, decupado ou observado hoje no plano da física, da química, da biologia, por aí vai. Então, existe, é natural. Então, inteligência artificial parte do pressuposto que é algo que não existia no mundo, que eu não concordo. Talvez não estivesse codificado pelo nosso conhecimento. Mas a possibilidade ou existência, que nem matemática, a gente não sabe até hoje se matemática foi criada ou se ela foi descoberta. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa. A gente fala, ela foi criada. Talvez ela tenha sido descoberta. Porque os inputs informacionais estavam dados e eles foram organizados de uma maneira que a complexidade permitiu a emergência daquilo. Tá? Então, qual é a minha definição de inteligência artificial? Bicho, não sei. Mas ela se movimenta aí em cima desse processo. Eu acho que inteligência artificial são entidades, agentes na beira de uma autonomia. E são vivas. Maravilha. Bem, eu vou dar meus 2 centavos também de contribuição para esse assunto. Eu gosto muito de uma definição, eu vim construindo isso ouvindo vários especialistas. Um que eu gosto muito de ouvir é o Ricardo Cavallini, tomara que ele esteja ouvindo aí, a gente tem a oportunidade de trocar porque eu acho ele sensacional. E a definição que eu mais gosto para esse assunto é de que inteligência artificial, trazendo aqui para o plano terreno, né, é que não passa de um programa de computador com a capacidade de aprender coisas que antes só o ser humano fazia. Então, eu sei que é bem reducionista, né? Mas eu acho que tangibiliza para quem está agora ouvindo, não é de tecnologia, né? E é um pouco desses que eu quero trazer, inclusive, a próxima questão aqui para a mesa, para a gente poder dar um pouco de suporte para isso, porque eu tenho verdadeiramente, assim, quase dezenas de amigos executivos que estão este ano contratados em meta a implementação de inteligência artificial dentro das empresas e não sabem no mundo por onde começar.
Alguns deles, inclusive, foram clientes meus, né? Na minha empresa, a gente faz modelos estatísticos usando inteligência artificial há quase 10 anos já. Então, muitos deles eu já disse, poxa, você já tem implementado modelos de inteligência artificial. Mas óbvio que com esse hype da IA generativa, de uma IA conseguir construir uma imagem, construir um vídeo agora, né? Não só identificar ali objetos, né, em camadas de uma imagem, é óbvio que isso está trazendo um novo holofote para essa história, né? Então, as pessoas não se dão conta que no celular, no smartphone delas, já tinha ali muita inteligência artificial, né? Na própria marketing, né? Na época do Orkut já existia aí, cara. algoritmos ali te sugerindo amizades, e aquilo já era um tipo de inteligência artificial. Trazendo a discussão para o executivo, quando você faz alocação de orçamento em marketing, por exemplo, você pode fazer uma planilha de Excel e ficar testando e digitando. Mas, poxa vida, a gente já faz otimização de verba para diferentes canais, diferentes formatos, diferentes criativos, usando os dados do passado para escolher qual é a melhor distribuição para o próximo mês, né? Sem dúvida. Isso, sei lá, 10 anos tranquilamente, assim, O né? Google surgiu em cima disso, vamos combinar, né? Todo o algoritmo ali de oferecimento de anúncio foi em cima disso. Mas eu queria trazer para esse hype. Né? Claro. Porque é o hype que está incomodando os executivos. Né? Então, por mais que eles já usassem ali um modelo estatístico para poder fazer precificação, clusterizar cliente, uma série de coisas, hoje ele está sendo apertado ali, está com meta de colocar a inteligência artificial, seja para automatizar algum processo ou o sonho de todo mundo, atender cliente. Né? Mas, no fundo, tem um risco ali. Ninguém quer uma IA generativa sendo criativa na hora de atender um cliente para tratar de uma questão contratual, por exemplo, né? Então, eu gostaria de trazer isso para a mesa e pedir para a gente poder debater e ajudar. Vamos sentar na cadeira desses executivos e, se vocês tivessem contratado em meta, trazer inteligência artificial para dentro da companhia, por onde vocês começariam? E agora eu vou inverter, Ana. Tá. Eu vou começar com você. Eu começaria esquecendo a palavra inteligência artificial. Lembra que é meta. Você prometeu para o conselho que você vai implementar esse trem, entendeu? Mas ok, porque a questão e eu preciso puxar para a minha área, antes de entrar Sem a dúvida. mulher de negócios em ação, tá? E a dona de startup, e uma pessoa que aplica isso no dia a dia. A questão é o quanto eu sou processual, eu preciso ser processual no meu trabalho, e o quanto é demandado que eu seja realmente alguém de criação ou de inovação de negócios. E aí eu divido o problema claramente em duas vertentes, tá? Se é processual o negócio, onde eu preciso começar, bicho, você tem TI, tem TA, né? Inteligência artificial, ela pode ser um subconjunto, um subcampo, um sub alguma coisa, dentro da tua tecnologia da informação ou dentro da tua tecnologia de automação. Tá aí Volkswagen, Nestlé e grandes outras empresas, Petrobras. Petrobras tem uns cases muito interessantes de aplicação estatística e algorítmica e de machine learning para plataformas, né? Para prospecção, né? Mapeamento. Para prospecção, mapeamento, até para... Eu vi um muito interessante outro dia, que é a reposição de alguns insumos críticos, né? De manutenção preventiva, né? De manutenção preventiva. Então, assim, se é processual o seu negócio, bicho, se enrola muito. Chama o teu cara de TI, sabe? Chama o teu cara de tecnologia de automação, de tecnologia da informação e fala para ele, cara, é o seguinte, traz o que é que a gente tem aqui em cima da mesa que pode ser encorpado, talvez estatisticamente melhor, talvez com um resultado processual melhor, e a gente carimba o nome de inteligência artificial nisso daí. Porque é isso, tá? 90% dos cases de utilização, sem desmerecer. É isso, tá? Pega o que eu tenho, torna um pouco mais robusto, torna processualmente melhor, torna os resultados um pouco mais fiáveis, estatisticamente melhores, faço devolutivas um pouco mais afiadas, carimbo o nome de inteligência artificial, pronto. Você já preencheu a vida do conselho. Corta. Vamos para marketing, vamos para publicidade, vamos para manipulação do desejo e da vontade humana. Aí a coisa muda de figura. Aí, bicho, você tem que ser bom de entender o que você está falando. Porque as possibilidades são literalmente infinitas. Porque aí sim entra a criatividade, a criação e a capacidade de bondade / maldade do ser humano e das empresas literalmente exponencializadas. Tá? Então, eu tenho problemas, inclusive em relação ao software que a gente está desenvolvendo, porque você imagina eu pegar um adolescente de 15, 16 anos, varrer
autodeclarativamente, psicometricamente, a psique desse cara em 16 dimensões diferentes, pegar compostos redacionais deles, as redações, expressões dele de rede e poder drivar um subconjunto de diretrizes a partir disso, que pode implicar no quê? No modelo que esse cara aprende, ou apontar e descobrir traços de transtornos depressivos, transtornos de comportamento, que são expressos majoritariamente através do quê? Do comportamento. Comportamento, muitas vezes, está apoiado na expressão linguística. Então, assim, literalmente, aplicações quaisquer são possíveis. O quanto elas vão ser coadunadas e realísticas, né, no confronto empírico aí com a verdade, precisa de teste, precisa de afinação, etc, etc. Mas, cara, é isso que o executivo tem. Eu acho que, nesse primeiro momento, ele tem que saber o quão criativo, o quão ousado, o quão inovador eu realmente quero ser. Se eu quero jogar em cima de um risco mínimo, ganho de produtividade, explicar para o conselho o que eu quero fazer, cara, vai em cima da TI e da TA. Não tem erro. Sempre vai ter um ganho ali para você, que seja um ganho residual. Agora, se você realmente quer quebrar a banca, é outro negócio. Eu ia complementar que o executivo ele gosta de ter uns frameworks, assim, umas matrizes, né? A consultoria já aprendeu isso faz muito tempo. Em Harvard, os caras criaram um negócio que chama WINS, que é qualquer atividade dentro da empresa que trabalhe com words, images, numbers and sounds, né? Então, se o seu trabalho é palavras, imagens, números ou sons, você tem benefícios da inteligência artificial generativa, que é esse braço mais recente que o Jones trouxe aqui, para ser implementado. Seja para fazer automatização, de fato, aquilo acontece sozinho, pode ser até na esfera do atendimento, ou que seja, como o pessoal usa a expressão, copiloto, para aumentar a capacidade produtiva de alguém que trabalha dentro dessa esfera. Uma outra que eu uso, que não fui eu que inventei, mas veio da muito automação. boa essa do WINS, viu? Eu adorei. WINS é Pessoal de Harvard sensacional. que falou. Nossa, sensacional. O Paul Bayer que falou. E aí, os caras de automação já usam uma faz muito tempo, que é o seguinte: se você tem um bom mapeamento de processos, você sabe quais são as atividades que são executadas, você traça uma matriz assim. Num eixo você coloca simples ou complexo. Então, atividades de execução mais simples até mais complexas. No outro, você coloca a frequência que elas acontecem. Eventualmente, raramente de um lado, ou absolutamente centenas de milhares de vezes por Uma dia. escala do outro. Linkner, né? E aí aqui você joga as atividades simples e frequentes. Essas que você tem que procurar. Porque as mais simples são muito mais fáceis de serem automatizadas e, ao mesmo tempo, como elas acontecem com uma frequência muito grande, o seu benefício de, às vezes, um código que você escreve, uma API que você conecte, vai acontecer centenas de milhares de vezes por dia. Na linha do que a gente já fazia ali no RPA, quando a moda do RPA surgiu. Sim, mas aí eu adorei que você puxou a sigla, porque é uma comparação bem legal que eu estou fazendo num livro que eu estou escrevendo sobre essa implementação da inteligência artificial, que é RPA, você parte de um paradigma de desenvolvimento de software que é pré os LLMs. Agora estamos começando a encher a cabeça da galera de sigla, né? Já falamos de IA, já falamos de RPA, agora LLM. Mas como eu puxei, vamos dar só a definição para quem não for da área conseguir. Então, o RPA é automação de processos robotizados. Exato. Né? E que Mas não é robô, não é necessariamente um robô, né? Físico lá. Pode ser só um software que executa uma tarefa automatizada. Por isso que a gente chama de robô, que também é uma palavra que não está muito bem definida aí. Não está pacificado. Pacificado, obrigado. Já então, o LLM, só para a gente não perder a definição... Os LLMs dentro da inteligência artificial generativa são os modelos de linguagem, onde se aprendeu o padrão em cima de uma base muito grande de texto, por isso que chama grandes modelos de linguagem, e consegue, como o Jones falou agora há pouco, propor a próxima palavra para elaborar um texto que vai ser entendido, compreendido. Eu gosto de brincar que é a evolução do nosso corretor ortográfico do celular. Lembra quando a gente brincava? Escolher a próxima... Posta aquilo que a próxima palavra for... Você vai clicando, ele vai trazendo a próxima palavra. Assim. O LLM é exatamente isso. É a evolução do corretor ortográfico. Que todo mundo já tinha no celular. Mais ou menos. Porque uma coisa... A gente chega lá. Porque eu ia complementar o seguinte. Por que eu falei que RPA é um paradigma pré-LLM? Porque o LLM trouxe para a mesa um negócio, e aí eu tenho que tomar muito cuidado com as definições mais reducionistas, porque eu estou vendo muita gente de software falar assim, IA eu já sei, eu já usava. IA eu já fazia. Machine Learning eu já fazia. Só que o que aconteceu com os LLMs, cara? No começo era só para preencher a próxima palavra. Na verdade verdadeira, primeiro uso dos transformers lá era só classificar texto. Eles queriam pegar lá a postagem de rede social, falou bem ou falou mal de mim. Só que depois que os caras, e eu estou falando aqui as pessoas que criaram a tecnologia, começaram a usar,
eles começaram a perceber habilidades que eles chamam, e eu gostei que mais cedo a Ana usou essa palavra, que são as habilidades emergentes. São habilidades que a gente agora está identificando que essas ferramentas conseguem fazer. E aí, quando eu falo que tem um paradigma depois do RPA, é que antes do RPA você precisava ter entradas bem específicas e estabelecidas, aí você tinha um código que processava aquilo, e você tinha uma saída do outro lado também bem específica. Sim. Com os modelos de linguagem, meu amigo, você pode dar dado não estruturado, você pode dar informação desorganizada, bagunçada, seja desde um erro ortográfico que a pessoa no chat fez, e aí quando a gente fazia chatbot lá atrás, era um saco, né? Porque você planejava a árvore de decisão, Que horror, colocava o chatbot, errava uma palavra. Não consigo lhe ajudar, infelizmente. Dá uma nota de 0 a 10, o cara escreve 10, né? D-E-Z, né? Morreu. Acabou o NPS morreu do cara. E aí, com a LLM, você consegue passar a entender melhor o que está entrando, com os riscos, sim, de um erro, de uma alucinação e tal. Mas você também consegue, no processamento, responder de uma maneira que não é necessariamente estruturada. Então, é tipo um RPA, cara, mas com muita vitamina, né? Então, eu convido para quem acha que... Não, inteligência artificial já faz muito tempo. E acha que tá a mesma coisa, de 2017 como tecnologia para cá, ou pelo menos de 2022 popularmente com o ChatGPT para cá, vale a pena explorar essas habilidades emergentes dos modelos de linguagem. Mas se você fosse dar um conselho, então, para esse executivo que contratou a meta de colocar inteligência artificial na empresa dele, que conselho você daria para ele? Vai nas tarefas que são simples e acontecem automatização. muito. E Perfeito. qualquer outra área que você tenha, Wins. escreve, desenha, analisa número, ou faz som, grava som, edita som, pode botar como copiloto, porque essa galera... Eu vou falar da minha empresa. Lá na 8020, a gente está com uma média, depois de 2 anos de IA generativa, de 46% de aumento de produtividade. Só que, claro, que na atividade de marketing, puta, eu não sei nem o que a gente faz que não seja palavras, imagens, números e sons. Então, a gente, assim, acertou cirurgicamente. A gente era o primeiro a ser eliminado pela IA, então a gente saiu correndo para aprender como é que fazia. Então, o ganho de produtividade do copiloto, e aí eu estou falando de ferramentas prontas, de mercado, software as a service, que você entra lá e sai usando. Subscriptions, Dentro da né? Adobe, subscriptions, dentro da Adobe você tem já incorporado lá no Photoshop, dentro do Office, tem no Word, tem no Excel, tem no PowerPoint. Então, de fato, para ser copiloto, tem um ganho real de produtividade. Então, são minhas 2 recomendações. Bacana. E, Jones, você que tem lidado aí com essas grandes corporações, meu caro, imagino que você deva ter esbarrado com alguns executivos com os mesmos problemas, né? Sim, eu gosto da ideia da planilha, do que é operacionalizável, do que é do simples, mas eu talvez agregaria algumas dimensões novas, que as dimensões que eu vejo, talvez elas sejam tristes, mas das dimensões que eu vejo no meu dia a dia, que assim, redução de custo, claramente, e redução de risco, claramente, trabalhos não ergonômicos, o cara que fica debaixo do veículo, inspecionando se as borrachinhas... Isso é feito em todas, mesmo que a gente atua, são assim. É uma pessoa debaixo do carro olhando se as borrachinhas estão... Então, para que precisa ter um ser humano fazendo esse tipo de atividade? Então, ela é baixo risco, altamente automatizável e traz uma redução, baixo risco de erro, do ponto de vista de uma inteligência artificial, alto risco do ser humano de ter uma lesão. Então, eu reduzo riscos operacionais da minha empresa. A gente fez agora, numa grande empresa multinacional aqui, um trabalho para inspecionar a entrada numa determinada área utilizando os EPIs adequados, que a ausência... Deveria ser o básico, mas não acontece. Mas não acontece. Ou então um choque, a gente está fazendo numa empresa gigante de aço, evitar o risco de choque de empilhadeiras. Então, assim, eu acho que eu colocaria mais algumas dimensões na sua análise, que eu acho ela muito legal, mas assim, talvez a gente colocar risco e redução de custo trazem para o cara mecanismos, porque no final das contas a meta vem como você precisa implementar, mas nem sempre o orçamento está junto, conectado. Geralmente isso está numa área de inovação que está desconectada, infelizmente. Eu vejo isso muito acontecendo. Ou já vem com uma meta de redução forte, né? Eu preciso reduzir, vá atrás da inteligência artificial. Né? Até aí, se for assim... É viável. Materializa. Porque assim, ó, cara, vai reduzir isso aqui? Você vai transformar? Você vai mudar? Perfeito. Então, tem um caminho. Agora, muitas vezes,
a gente se depara com áreas de inovações de grandes empresas falando, cara, eu preciso carimbar aqui mais 3 inovações desse ano, deixa eu apresentar aqui inteligência. E não está conectado Com a operação, com a com os operação. processos, E aí, né? assim, vira mais um catálogo de, olha só, tem mais 3 tecnologias que a gente pode usar aqui um dia se a gente for muito criativo. Futurismo barato. Assim, de novo, eu acho que a lista é fundamental, você ter organizado aquilo que é de mais simples implementação. Eu gosto da ideia, eu colocaria as dimensões de redução de custo e redução de risco sobre os mais diversos, né? Desde risco trabalhista, risco operacional, risco de lesão, para que você possa aí defender isso e até apresentar como algo bacana, né? Como um resultado interessante, que é o que a gente vem vivenciando aí no dia a dia. Bacana. Boa. Bem, vocês todos colocaram algumas coisas que me lembram outro tema aqui que eu vou até trazer aqui para uma pergunta que me fizeram. Eu não sei se na época eu consegui dar a melhor resposta possível, mas vou trazer para cá para a gente tentar responder juntos aqui. Eu estava ministrando uma palestra sobre inovação, né? E aí não tem como você não falar de Data Driven Innovation, que é um pouco do que a gente faz. E para isso, obviamente, né, volume de dados, Big Data, inteligência artificial, tudo isso está no pacote, né? E aí a pergunta que me fizeram é se eu achava que seria possível que a humanidade conseguisse acompanhar essa velocidade da inovação que a gente está vendo, desse novo advento da inteligência artificial, do ponto de vista trabalhista. Porque a gente falou aqui do WINS, né? E aí você falou, poxa, você até trouxe que não... A gente ia ser um dos primeiros a ser engolido pela inteligência artificial. Então, fui aprender a usar isso. Mas, né, tem um monte de cargos dentro do WINS mesmo, quem trabalha com imagem, que você falou, com som, com números, né? Pode haver a possibilidade de ser substituído, né? Dentro da própria fábrica, apesar de ser um trabalho insalubre, né? Essa insalubridade é paga hoje, né? Ou seja, tem gente que ganha e sustenta uma família com isso. Ganha Então, mais do que o normal, inclusive. Exatamente. A insalubridade eventualmente paga mais, tem um paga adicional por isso, né? Então tem uma implicação e uma preocupação com relação à inteligência artificial que está muito latente e sendo bastante discutida. A gente vê o Elon Musk, inclusive, levantando algumas bandeiras. Não sei se pelos motivos adequados, né? Mas a preocupação é legítima. Então, eu queria trazer essa pergunta aqui para a mesa para vocês, para a gente refletir aqui um pouco a respeito dela, né? Ou seja, com todo esse advento da inteligência artificial e um pouco do que a gente acabou de fazer, de entender como a gente poderia implementar isso em empresas, do ponto de vista de aumentar a produtividade, aumentar a eficiência, né? De conseguir automatizar e ter ali um funding de redução de custo dentro dessas companhias, obviamente vai haver um impacto, né, no mundo todo. A pergunta é, vocês acham que é possível a gente capacitar esses trabalhadores para que eles não fiquem, a gente não tenha uma grande onda de desemprego, como foi, por exemplo, na grande, né, depressão de 1929, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos? Acho que se você perguntar se é possível, Se a gente vai conseguir fazer, provavelmente não. Essa é a minha primeira impressão, por que sabe? É possível? Porque assim, toda vez que chegou uma nova tecnologia, né? Eu falo tecnologia emergente, a gente tem que estudar a adoção de tecnologia. 200 anos atrás, mais ou menos, teve um movimento lá na Inglaterra do tear mecânico, o movimento dos ludistas, que os camaradas colocaram tear mecânico no processo e demitiram um monte de gente. Aí, na noite daquela demissão, os caras voltaram para dentro da fábrica, quebraram todos os teares como uma forma de revolta. Então, faz 200 anos que a gente lida com isso. Não é novo, inteligência artificial é a da vez, mas a gente teve várias tecnologias antes disso que já vinham substituindo trabalhadores. O que a gente tem de números sobre quando chega uma tecnologia disruptiva dessa? A gente tem com a chegada da robótica, né? Aí sim, agora sim falando do braço mecânico e tudo mais. Em geral, você tem um primeiro impacto que é mais ou menos 7%, esse é o número da China, de perda de trabalho. Então, existe um impacto imediato que não dá para ignorar. A hora que o empresário faz conta e percebe que ele vai fazer mais com menos, ele vai dar um jeito de ter menos e fazer mais. É difícil de mudar essa lógica. É a lógica do capitalismo, né? De como empresas funcionam. Agora, a partir daí, você começa a construir, e aí vem, você falou muito bem, a parte de capacitação, você começa a construir novas habilidades, novos conhecimentos, para que você se enquadre nesse novo paradigma aí. A questão é, você tem do lado das pessoas muita gente que não abraça isso, e a pessoa fica ou quer ficar, embora não sei se é necessariamente por vontade própria, mas acaba ficando do jeito que sempre foi, sendo que o mundo está mudando uma velocidade que é difícil de qualquer um aqui como indivíduo acompanhar.
E você tem o outro lado que faz upskilling, né? Faz cursos, programas de treinamento. Eu, por exemplo, tenho estado muito envolvido com treinamento em company. Né? Tava contando, você falou de Cotia, né? Que é lá de Cotia fazer o treinamento. É isso, as empresas estão investindo muita grana porque elas já perceberam que isso vai mudar demais. Mas elas não estão investindo essa grana em treinamento para mandar as pessoas embora. Pelo contrário, estão investindo essa grana para as pessoas aprenderem essa ferramenta e estarem do lado certo dessa mudança. E quando eu falo certo, é estarem do lado que vai conseguir, de fato, utilizar, né? Agora, como sociedade, o Brasil como Estado, aí eu acho que a gente investe muito pouco em educação, não tem isso como uma política de governo muito sustentada. Então, eu acredito que vai ficar muita gente para trás nesse processo. Como sempre fica, eu acho. Sim. Como sempre fica. Eu tô usando machine learning aqui, né? Eu só tô falando com base no sempre. passado. Tomara que não fique. Mas... Você quer falar primeiro? Eu acho que a gente tem um puta problema aqui em cima da mesa. A gente é avestruz, enfia a cabeça, tá abrindo buraco, tá enfiando a cabeça e dizendo, vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. É notório, é óbvio que não vai ficar tudo bem. Classe média, que é essa que faz upskilling e reskilling, ela está cada vez mais enxuta, porque existe um nível de capacidade de upskilling e reskilling. Cara, eu aos 40 anos consigo aprender Python? Puta, consigo, mas com dificuldade, mas vamos lá, né? Tô indo. Cara, daqui a 5 anos o Python desapareceu, foi substituído. Eu vou conseguir começar de novo? Não vou. Não vou. A verdade é essa. Então é o seguinte, acho que a gente tem ali, a gente tem um problema maior. E assim, nós estamos num podcast corporativo, né? Então é meio estraga prazer falar disso e talvez a gente não deva se aprofundar em cima disso. Mas a gente vai ter que decidir, cada um de nós individualmente e corporativamente, se a gente quer continuar agindo como cidadão ou como consumidor. Porque o imperativo que foi posto até agora em cima da mesa é o imperativo do consumidor, né? Eu preciso fazer mais, eu preciso entregar mais, eu preciso produtizar mais, eu preciso ter ferramentas para seguir competitivo na roda e seguir relevante na roda, porque senão eu vou morrer de fome, porque eu vou perder emprego, porque eu não vou pagar a escola dos meus filhos. E, by the way, se eu sou frentista, que upskilling e que reskilling eu vou dar na hora que terminarem de automatizar as bombas. Para, né? Então, a gente tem aí um problema muito maior, que é decidir em que pedaço da conversa a gente está querendo jogar. Se eu estou querendo jogar como consumidor, a minha resposta para você vai ser uma, cara. Agora, se eu tiver que tirar carteirinha de cidadã aqui em cima da mesa, você não vai gostar da minha resposta. Então, eu prefiro nem... Não, por favor. Coloque ela. Acho que esse é o momento. É isso. Pra gente O poder... ser humano é o problema das empresas. O ser humano não é a solução. Acho que tem um pouco de hipocrisia aqui em cima da mesa também. Porque para a maioria dos executivos e das executivas, entre os quais eu estou, você e você também, as outras pessoas, elas não são solução. Funcionário é problema, funcionário não é solução. É passivo, custa caro, consome, demanda, exige, muda expectativas. Então, eu como empresa, se pudesse não me relacionar com pessoas dentro do ambiente corporativo e pudesse ter uma escala de automatização, inclusive criativa extrema, que pudesse gerar para os consumidores a melhor solução, você pode ter certeza que 90% das pessoas faria isso. E esse é o problema. Como empresa, eu tenho que fazer o quê? Aderir ao consumo. Só que eu sou pai, eu sou mãe, eu sou cidadã e provavelmente o meu trabalho também está na linha de substituição do tiro aí, talvez não agora, mas daqui a 10, 15 anos. Eu, como analista, também vou estar na linha do tiro daqui a 10, 15, 20 anos. Então, de que lado da história eu vou estar jogando? E quem está respondendo a sua pergunta? Então, eu como empresa, se eu como empresário vou dizer, vou investir pesadamente, vou mandar um monte de gente embora. Vou mandar um monte de gente embora, Ana, porque gente é problema. Gente é passivo, não é ativo. E quando eu comecei esse processo de implementar IA generativa na minha própria empresa, a gente devia ter umas 80 pessoas, hoje a gente tem 90. Eu não demiti ninguém por conta de inteligência artificial generativa. Mas é que o teu negócio especificamente é um negócio que decolou É com isso que eu ia falar. Eu estou muito feliz por essa coincidência ou sorte de que eu estou num setor onde, quando eu consigo automatizar 46%, você poderia dizer, então você poderia trabalhar com metade da sua mão de obra. Daria para pensar nisso. Existe até uma linha de pensamento agora que a gente vai, daqui a pouco, ter empresas de um bi, de um tri, De uma pessoa de uma só. pessoa o só. Sam Existe uma Altman- linha de o Sam Altman pensamento fala dessa, isso, né? By the way, o Sam Mais do que Altman falar, ele tem uma aposta, né? Um Moai ali dos amigos dele, de que ano que vai ser, e eles têm dinheiro na mesa. Apostado. Quer E dizer, aí, gente, Jones, como gente que é tá? prescindível.
Dependendo do modelo de negócio. E aí acho que a gente tem que ser honesto, né? Já que homens e mulheres de negócio têm que ser honesto, botar em cima da mesa. Na educação, o ser humano é prescindível? Não. Não. No marketing, o ser humano é prescindível? Ainda não. Vamos ter essa conversa de novo, eu e você, daqui a 4, 5 anos. Sim. Tá? Porque tem outras coisas que vão acontecendo, né? A hipersaturação do universo que o marketing e a publicidade se movimentam hoje é uma realidade, né? Quando você hipersatura, recua, né? Recua, inclusive, o padrão de consumo daquilo. Sim. A indústria, há muito tempo, já descobriu que gente é passivo, não é ativo. Sim. Ah, não, tem gente de inovação. De 250 são 2. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser coerente e entender que a nossa resposta vai variar dependendo da força que a água bater, você sabe lá onde. É, isso aí, porque eu ia falar que eu não demiti pessoas por causa da IA, mas eu contratei menos. Em 2024, eu cresci mais como empresa, mas eu Contratando mantive menos. o mesmo time, né? Então, de certa forma, se você analisar isso no crescimento vegetativo, sim, a IA está tirando emprego de pessoas que eu nunca contratei. Sim. Essa acho que dá para olhar assim como sociedade, como cidadão. Esse é o olhar que dá pra gente ter, sim. É que quando a gente nicha em alguns setores, né, esse impacto vai ser diferente, né? Sem dúvida. E aí No que a Ana marketing, colocou. né, propriamente dito, assim, eu tenho algumas agências, algumas grandes agências que foram meus clientes aqui no Brasil, né? A VML, por exemplo, depois VML Enar, Macan, eu fiz vários trabalhos para eles nessa linha de inteligência para poder otimizar a campanha. E tem alguns que se tornaram amigos, assim, né? Então, por exemplo, tem o Júlio da Babel Asa, por exemplo, que foi cliente nosso, e conversando com ele, ele falou, poxa, eu vi outro dia no jornal que criaram uma agência 100% de IA. Não precisa mais de gente. Né? Porque agora IA gera imagem, gera texto maravilhosamente e tal. E como usuário, aí vou falar aqui como usuário dessas tecnologias, tá? Assim, do ponto de vista de texto, de fato, assim, óbvio que um bom redator ainda vai ser auxiliado por isso e vai usar a IA como copiloto para aumentar a produtividade dele, porque ele é bom. Aquele profissional já mediano, esse com certeza a IA já está entregando melhor que ele. Mas uma coisa é certa, assim, quando eu olho, por exemplo, para a geração criativa de um vídeo ou de uma imagem, a gente que ficou dentro da agência ali, vendo cabeças criativas pensarem, a IA não está muito longe de criar isso, né? Porque uma coisa é pegar uma ideia ali, pedir para gerar um storytelling, mas a hora que você vai para a construção de uma ideia, para a materialização de um sentimento, para aquele comercial que te faz chorar, eu sou um mantegão, então eu choro, Também. inclusive comercial de TV, tá? Aquele comercial que realmente toca, isso eu acho que a gente está muito longe da IA chegar. Eu quero, ainda nesse episódio, trabalhar um pouquinho mais adiante disso com vocês, entrando nessa questão política, mas não vou entrar agora para não estragar, tá bom? Então, só para continuar aqui, Jones, então coloca na indústria, meu caro, o que você tem visto com relação ao emprego? Existe receio ou existe esperança? Existe desesperança? O que você tem visto? Cara, eu acho que minha percepção é que, da mesma maneira que a gente já viveu essa onda algumas vezes, a gente viveu essa onda quando surgiu a energia elétrica, a gente viveu essa onda quando o cara não precisava mais lá acender o negocinho de óleo de baleia, a gente viveu essa onda no vapor, a gente viveu essa onda na indústria, na industrialização 1800 e alguma coisa. Então, assim, a gente vai viver uma onda em que as pessoas vão ficar desempregadas. Vai acontecer. Em maior ou menor grau, com maior auxílio do Estado ou menor auxílio do Estado, com eventualmente um imposto incremental sobre a inteligência artificial que viabiliza que as pessoas sejam treinadas, que as pessoas... Em países sérios. Não. Né? Então, eu acho que vai acontecer. Vai haver a demissão de determinadas... E assim, o que eu acho que assusta mais nesse mundo agora que a gente está vivendo é que a gente, pela primeira vez, está vendo o intelecto, entre muitas aspas aqui, né? Aquilo que era um trabalho considerado intelectual ou eminentemente dependente de um ser humano, que é a visão, no nosso caso lá, ser substituído. Porque o robô, a máquina, a energia elétrica, você falava, cara, mecânico, né? é um processo mecânico, o cara falando, beleza, então vai acender um negocinho. Agora, peraí, o cara tá olhando esse copo Inferindo. e tá interpretando, inferindo e falando,
pede mais água lá porque a água dos caras acabou. Exato. Isso é tranquilo de fazer hoje. A automatização. Que é isso, que essa a automatização ela vai chegar, só que a automatização automatização ela está chegando em determinadas áreas que ela não chegava antes. Será que vai precisar do advogado trainee daqui a alguns anos? Não sei, né? Então, minha sensação é, vai haver. E a gente vai superar, como a gente superou todas as outras vezes. Assim, não é nossa, agora o ser humano vai acabar. Não, assim, inteligência artificial é um processo de automatização como qualquer outro que já surgiu e ele só que ele está automatizando áreas adicionais, incrementais, que até recentemente todo mundo estava lá tranquilão e agora não estão mais tão tranquilões assim. E, cara, de novo, faz parte do... E se vai ter solução, a solução depende muito mais de como nós, que estamos aqui discutindo e falando sobre esse tema, vamos discutir, vamos falar, vamos suscitar essa questão, vamos... nos manifestar nesse sentido para que, cara, existam mecânicas públicas, eventualmente. Eu tenho lido algumas coisas... eu sei que você não quer falar de política, eu também não quero. Mas eu tenho lido algumas coisas de como, eventualmente, a inteligência artificial deve nos levar para um caminho em que haverá uma sustentação maior pelo Estado. Tecnofeudalismo. Algum caminho em que o Estado viabilize uma vida lá na frente, né? Para que todo mundo possa ter uma vida um pouco melhor, dado que tem muita automatização. Dá para dizer se isso vai acontecer daqui a 10? Será que daqui a 100 anos vai acontecer? É capaz, né? Não dá para saber. Então, assim, é muito difícil de você inferir o que vai acontecer nessa velocidade daqui a 100 anos. Mas a minha percepção é muito provável que muita coisa, neste momento, esteja automatizada. E, sem dúvida, na hora que chegar lá, mecanismos foram criados com maior ou menor agilidade, maior ou menor grau, em países com velocidades diferentes, para que o ser humano continue atuando, existindo e, eventualmente, tendo atividades diferentes. Então, assim, eu acho que vai sim haver um problema, mas esse problema vai ser transformado, tratado gradativamente na medida que ele for acontecendo. Eu vou pegar esse gancho seu para trazer duas pimentinhas para a mesa, né? Pois não. Essa é uma visão que o Elon Musk está compartilhando muito, né? De que o processo de automação ele pode subsidiar aquilo que é básico de uma maneira muito eficiente no futuro. É óbvio que a transição até lá, que é o que a gente está discutindo aqui, é o que vai trazer o impacto que a gente precisa tratar agora. Mas quando a gente chegar na totalização dessa automatização do que é básico, e o que eu estou falando do que é básico? Alimento básico, vestimento básico, moradia básica, né? Então, assim, a gente chegou em épocas passadas a ter uma camiseta de algodão sendo exportada por um país que está lá na Ásia e chegando aqui a R$5. Então, assim, nesse nível de automação, um futuro muito próximo, a gente vai poder ter um nível de automação que a vestimenta básica não precisa ser comprada, ela pode ser dada pelo governo. E aí eu acho que entra essa linha que você acabou de trazer e que o Elon Musk está defendendo bastante, né? E isso pode acontecer com o alimento básico, isso pode acontecer com a moradia básica, tudo isso pode ser possível. A transição é que é o problema até lá, né? Para a gente chegar nesse estado. E é óbvio que isso não vai matar o capitalismo, né? E a né? intenção, como ela colocou. E a intenção. Então, mas é aí que eu quero chegar, porque tem a intenção do ser humano, sem sombra de dúvida, mas eu acredito muito no mercado livre. Eu acredito muito na regulação. Por mais que tenha gente FDP no mundo, por mais que tenha gente que queira ganhar mais sobre isso, eu acredito muito na regulação. Eu acredito que se de verdade... Não regulação? Não, na autorregulação do mercado. Né? Uhum. Se o governo propiciar isso, eu acredito. É uma crença. Não vou nem tentar trazer dados nem fatos, porque é crença. Claro. Tá dado como crença para mim, tá bom? Mas qual é o problema que eu tenho visto? E aí vou trazer as duas pimentinhas para a gente discutir aqui. Né? Dentro dessa transição que a gente está tratando aqui, tem duas preocupações onde, na verdade, a IA joga contra. A primeira que é da capacitação. Uma coisa é ser capacitado para usar a IA. Outra coisa é ser capacitado para pensar. Então, uma coisa que a gente está vendo agora com o uso da IA, e pela primeira vez, talvez isso seja um alento para quem está ouvindo a gente aqui e está com receio de perder o emprego, é que existem estudos que mostram que, pela primeira vez, uma nova tecnologia talvez tire muito mais empregos de quem estava numa posição hierárquica maior a classe média do que quem está no chão de fábrica. É isso aí.
Então, diferente, por exemplo, da invenção do querosene, que acabou com o óleo de baleia, e quem perdeu o emprego foram os marujos que, né, que pegavam as baleias, e depois quem produzia e distribuía o óleo diesel perdeu o emprego quando surgiu a energia elétrica, né? Pela primeira vez a gente está falando de pessoas num nível hierárquico maior perder o emprego. Então, pensando nisso, né, a pimentinha que eu queria trazer para vocês aqui, aí eu concordo com aqueles que acreditam que a inteligência artificial tem esse ponto negativo, né, que é não estimular com que as pessoas consigam construir as suas habilidades. E num mundo onde a gente está perdendo, quem vai perder emprego é quem pensa, talvez a maior habilidade para se desenvolver é a habilidade de pensar, de como pegar uma tecnologia e aplicar ela em diferentes coisas. Então, dado isso, o que vocês acham? Vou começar. Então, comece. Vou começar. A gente não tem uma resposta única e isso aqui é dialético o tempo todo, tá, gente? A gente precisa lembrar, estudem, por favor, ouvintes, materialismo histórico, dialético, tá? Hegel, tese, antítese, síntese e esse movimento pendular. Toda tendência, e eu trabalho com um hindu que se chama Venkatesh Rao, que para mim é um gênio, pouquíssima gente conhece ele aqui no Brasil. Toda tendência carrega, toda tendência carrega dentro de si o germe da destruição dela mesma. Tá? Isso é hegeliano, tá? Isso é movimento histórico. Então, toda tendência carrega dentro de si algo que eventualmente pode brotar e é o vetor da sua própria autodestruição. Com isso eu quero dizer o quê? A IA vai ser destruída? Não, não é isso. Mas toda tendência carrega a contratendência dentro dela. E esse movimento pendular de grandes ondas ou respostas únicas em um mundo altamente complexo como o nosso, ele só se manifesta em grandes movimentos e mesmo esses grandes movimentos estão cravados e travados em pequenos movimentos. Então, eu sei que a gente não quer falar de política, mas vamos olhar só uma grande questão macro. Você vê a polarização nos discursos acontecendo de uma maneira intensa. Por quê? Porque pendularmente você está oscilando simultaneamente num clock meio louco entre os dois extremos do mesmo ponto. O pessoal brinca, né, que quanto mais à direita você vai, como o mundo é redondo, você vai cair para a esquerda, né? Quanto mais para a esquerda você vai, como o mundo é redondo, você cai para a direita. Então, isso é uma verdade absoluta, tá? Não tem uma previsão clara, uma previsão única e um caminho de resposta única para mensurar o impacto da IA na nossa vida, porque ele é um impacto que ele está sendo diluído. Isso é o maior problema das Big Techs hoje em dia. É a normalização do que é incômodo e aberrante em contas-gotas na nossa vida. E ela não vai entrar de um golpe, ela não está entrando de um golpe na nossa vida. Ela entra em conta-gotas. Ela entra no bote de 10 anos atrás, né, na árvore que a gente tinha que ver de respostas. Ela entra numa automação de chão de fábrica para substituir o apertador de parafuso. Ela entra aos poucos como copiloto do menino do marketing, ela entra como um copiloto de um professor em sala de aula. Então, a gente vai gradativamente sendo exposto a ela. E a normalização implica que a gente não consegue mais visualizar a médio prazo um mundo sem aquilo, porque a gente não tem histórico e lembrança do mundo sem aquilo. Mas você acha que isso pode atrapalhar essa capacitação das novas gerações, por exemplo? Eu não acredito na capacitação das novas gerações em cima de criar IAs. Criar IA, gente, ou criar mecanismos, ou criar novos usos, ou criar novas linguagens, ou descobrir se eu estou na corrente simbolista, se eu estou na corrente cognitivista, se eu sou bayesiana, etc., etc., é um troço para poucos eleitos que têm cérebro suficiente para isso. É isso. Então, a gente tem hoje no mundo o quê? Talvez umas 40 mil pessoas que ditam os rumos da IA, e a gente é tudo peão. A gente está seguindo o rumo do que essa galera tá colocando em cima da mesa. 40, 50 mil pessoas. Que é a nata da elite que sabe realmente ou põe em cima da mesa os desenvolvimentos futuros. Outros, como nós, e eu me incluo antes, nós vamos ser, de novo, consumidores, usuários disso aí, e talvez desdobrar alguns pequenos desenvolvimentos em cima disso, mas a gente não vai fazer parte do esquadrão de impacto do mundo. Isso é para poucos, tá? Por outro lado, eu vejo o quê? Movimento dialético, um crescimento da manualidade e daquilo que é artesanato mesmo, no sentido clássico da entrega do ser humano, como um dos grandes vetores de contraposição possível. Então, a gente vai ver o crescimento cada vez mais de pequenos, micros e médios negócios de
por e para coisas feitas por ser humano para seres humanos. Eu não quero um tapete persa feito na China. Eu quero um tapete persa feito por um artesão quilim. Talvez eu não consiga pagar os $40 mil que me custa um artesanato, um tapete feito de quilim autêntico. Mas eu posso pagar, talvez, R$ 1.000 feito por outro ser humano, numa outra medida, numa outra camada, num outro modelo. Então, acho que a gente vai ver esses dois movimentos simultaneamente. Quando eu faço, né, mentoria assim, desse tipo maluco, que eu, né, conversando aí com altos executivos, eu já botei 2 CFOs para estudarem psicanálise. Por quê? Porque eles precisam ter uma outra veia de produção, de produtividade, que os impeça de enlouquecer, de medo deles perderem emprego daqui a 5, 10 anos para uma IA. Eu já botei de diretor de tecnologia literalmente estudando marcenaria. Por quê? Porque a gente precisa ter fé que algumas habilidades de produção, que são intrinsecamente humanas, porque elas dependem do corpo humano, e a robótica não vai substituir isso, da doação de sentido que só o corpo humano pode dar, que vão rodar em paralelo com a IA. Então, assim, bota teu moleque para estudar Python? Bota. Mas bota teu moleque para estudar marcenaria também. Bota. Porque eu te garanto que, em algum momento, ele pode necessitar, inclusive, desse movimento de produção e de relevância de si com uma entrega física que nenhuma subjetividade por inteligência artificial vai poder dar. Eu tenho um amigo brasileiro que mora na Alemanha, ele é cuddle therapist. Olha só. Sabe o que ele faz? Ele é contratado para abraçar as pessoas. É isso. Então ele ganha vida, paga as contas, tem 2, 3 filhos agora, abraçando as pessoas por hora. Cuidando Então de gente. esse é um trabalho, de repente, eu acho que dos ilesos a IA, tá aí, né? Eu Bem tinha dentro do visto que Ana acabou esse de trabalho escrever. só Dá pra automatizar naquela também. Dá. Dá pra automatizar. Inclusive controlar a temperatura do abraço, se quiser, né? Já E tem, vai mas ser mais barato que o abraço mas do humano, hein? No Japão eles estão fazendo, né? Eu até vi outro dia robôs abraçadores. Mas a questão é a questão do prazer, que eu acho que a gente está falando de sobrevivência, Mas eu né? queria- Mas eu queria sobrevivência sem ainda- prazer. Eu queria ainda trazer para a Pimentinha aqui, que talvez... E aí vou dar um exemplo, tá? E talvez... porque o grande receio, na verdade, é que o ser humano ele sempre busca facilidade. Assim como a gente, antes do controle remoto na TV, você se levantava, ia lá e trocava de canal. Agora, você quer ficar no seu sofá, lá na sua chaise, e acabou, né? E acabou. Conteúdo on demand, então tá... É outra. Então, o que eu tenho ouvido é que talvez toda essa facilidade de usar a IA, e aí a gente como usuário mesmo da própria IA, não estou nem falando do grupo de elite lá que domina, né, como é que o silício é posto ali e faz com que as coisas aconteçam. Né? Estou mais no nível terreno mesmo. Como é que... E aí falando como pai, inclusive, né? A Carla fala isso. A Carla fala que o próprio comportamento da gente dar um smartphone para as crianças já vai mudar a habilidade motora dessas crianças. E a habilidade motora no nível fisiológico, ou seja, na formação do cérebro. Não existe... E qual parte do cérebro ali está desenvolvida para aquilo. Inclusive, ela tem uma tese até que talvez os polegares daqui a algumas décadas das novas gerações sejam diferentes por causa do smartphone. Então, é nesse ponto que eu estou indo. Assim, a inteligência artificial e a gente usando ela como usuário, né, vai trazer uma facilidade que muitas vezes não vai deixar nem que a gente pense, porque aquilo é automatizado fácil. Então eu vou pedir alguma coisa. A Disney tem um filminho para isso, né? Um filminho onde a Terra entra em colapso, Wall-E, né? E a humanidade perde a capacidade de andar, perde a capacidade de falar, perde a capacidade de se relacionar. Então essa é a grande preocupação e o ponto negativo que eu tenho ouvido falar. As coisas serão perdidas. É isso que eu queria. Vocês acham que existe esse risco? Quanto tempo você não escreve? Escreve um texto de 5 linhas, 6 linhas. Então, mas o que dessa discussão é... Mas a minha preocupação é cognitiva. O que eu queria trazer de pimentinha para vocês é que vocês acham que isso pode prejudicar a cognição Vamos lá. das Faz você futuras primeiro, gerações? depois vou eu. Acho que sim. O que desse argumento você está sendo racional e o que desse argumento você está sendo saudosista? Porque não se ensina mais educação moral e cívica nas escolas. Ninguém sabe falar latim, por exemplo, e se falava antes. Então, assim, Eu e sei. aí? Né? Com exceção de Ana Flávia, claro. Então, assim, você está falando isso porque você está com saudade dos tempos vindouros, dos tempos do passado que não voltam mais, ou você está preocupado? Eu Porque tô preocupado com crianças que não conseguem juntar Lé com Cré. Eu sei, mas você acha que a gente não vai deixar de fazer algumas coisas para começar a fazer coisas novas, cara? Essa troca. Então, por isso que eu tô perguntando. Quem traz esse discurso para a mesa, em geral, eu tô escutando a pessoa reclamar
porque não tem mais. Agora, eu queria ouvir os argumentos mais sólidos sobre a gente realmente não está conseguindo juntar Lé com Cré. Eu tenho a impressão que a gente está ficando mais inteligente e não mais burro. Eu tenho a impressão que essas ferramentas fazem a gente conseguir passar mais tempo, pelo menos na minha empresa, a gente construiu um espaço onde as pessoas estão tendo mais tempo de qualidade para pensar. Exatamente porque a parte que não precisava pensar tanto assim, ou precisava pensar, mas era só um pouquinho, está automatizada. Então, não, Então, discordo. conta lá, Ana, por favor. Puta, discordo. Pensar, na verdade, é organizar automatizações. É parar 3 segundos antes de você, ou 2 segundos antes de você executar um ato, refletir, ponderar, na medida do possível, correlações ou causas e consequências. A gente não pensa com a cabeça, a gente pensa com o corpo. E nesse ponto eu estou com o André. A gente pensa com o corpo, a gente não pensa com a cabeça. Então, quando a gente fala, estamos ficando cognitivamente mais poderosos? Não. A gente está com um aspecto da nossa inteligência, que é uma metralha visual e, às vezes, auditiva, sendo nutrida. Mas a gente está desnutrindo o andar, digamos assim, o nosso input e output de saída, que são 5 sentidos, de certas maneiras, eles estão deixando de ser nutridos. Estão desnutridos. Isso vai te trazer o quê? Necessariamente uma visão empobrecida do mundo. Você deixa de se mover em certos contextos da maneira como evolutivamente, por 300 milhões de anos, a mãe natureza criou você para fazer. Podemos falar em humanidades possíveis? Podemos. E assim, eu gosto do Elon Musk, tá? Eu acho ele um maluco genial. E assim, uma coisa que ele não coloca em cima da mesa, quando e se efetivamente a gente chegar em Marte e ficar 1 ou 2 gerações lá, não é mais humanidade, gente, é marciano. Exato. É marciano. Por quê? Porque o ambiente mudou, o contexto mudou, fisiologicamente, o meu corpo vai responder de outra maneira, por consequência, cognitivamente, eu vou trabalhar em outra chave. E a minha provocação é um pouco nessa direção. Então, mas a cognição é nutrida pela informação, porque o que está se colocando aqui é o excesso do informacional, ele está gerando o quê? Uma geração que tem muita informação, mas talvez menos sabedoria. Menos discernimento, né? Menos sabedoria, né? Sabedoria, porque sabedoria... Mas a geração de baixo sempre teve menos sabedoria do que a geração de cima. Isso não tem nada novo. Mas a questão é que você tem um outro componente, que é o trabalho da subjetividade dessa galera hoje, que está sendo muito demandado. E aí é uma coisa para se colocar em cima da mesa. Por isso que eu falo, não é uma humanidade. Eu acredito piamente em separações filogenéticas a médio prazo. Tá? Teremos coexistência de humanidades possíveis. Uma onde os inputs tecnológicos falam de um corpo ultra sarado, ultra forte, o zangão e a abelha rainha, literalmente, aqueles corpos ultra marombados, e gente que simplesmente odeia o corpo humano, quer se dissolver. Então, são outras humanidades possíveis, e elas vão coexistir com maior ou com menor dificuldade em cima da mesa. Eu ouvi um ensaio disso no primeiro paciente do Neuralink, que é aquele produto que eles estão fazendo na interface cérebro-computador. Ele foi no Joe Rogan. E aí ele conta 2 coisas que acho que tem a ver com o que a gente está falando. A primeira é que ele, depois do acidente, ele ficou tetraplégico, ele andava de bike pra caramba, e aí ele falou assim, cara, eu tive tempo para pensar, cara. O pessoal me esquecia. Eles me deixavam deitado na cama e iam fazer outra coisa. Quando eu vi, eu fiquei 4, 5 horas olhando para a parede. Então, eu fiz reflexões sobre a minha vida, o meu trabalho, o que eu ia fazer com aquilo. Claro, muitas vezes beirando o desespero, mas outras vezes com momentos eureka, assim, lucidez, né? Incríveis e tal. Então, acho a primeira coisa, o cara tá fisicamente debilitado e começou a desenvolver uma outra área que ele não tinha antes. Eu não sei exatamente se ele era um intelectual antes e tal, mas parece que era um cara do mundo do esporte. E a segunda coisa que ele falou foi que o Joe Rogan pergunta assim, tá, mas o que você está conseguindo fazer? Ele fala, eu controlo o mouse. Só que antigamente o controle do mouse era assim, se eu quisesse levar o mouse até ali, eu empurrava e ele chegava. Hoje, eu só de pensar onde eu gostaria que o ponteiro tivesse, ele vai. Então, eu estou imbatível nos campeonatos de Counter-Strike. Olha isso. Porque é um jogo que você necessita coordenador, motora fina, para apertar o botão. É uma outra inferência no mundo. E ele simplesmente atira. É uma outra maneira de inferir no mundo. E é as realidades possíveis que você está chamando. O Jones... Dá para você, como pai, uma dica de leitura. Tem um cara que se chama Jonathan Haidt. Ele escreveu alguns livros fantásticos. A Mente Moralista, né, que fala por que religião e política separam boas pessoas. É uma leitura assim, mandatória em tempos de polarização, um livro acho que é de 2013 ou 2017. E ele lançou agora a Geração Ansiosa. A Geração Ansiosa é uma paulada.
Sabe aquele pai que comemora que o filho de 2 anos é um as no tablet? Você vira para esse pai e fala, meu, você está cometendo um crime com o cérebro do teu filho. Um crime. Porque a maneira como qual todos nós aqui desenvolvemos maneiras de adição em cima de subjetividades que se expressam através da rede virtual, está impedindo as crianças, até uma determinada idade, de terem componentes emocionais que drivem melhor o pensamento. E isso só se dá através do contato com o mundo, uma controlada exposição ao risco e eliminação de um acesso excessivo às subjetividades que vão modelando a cabeça dessa criança antes da hora. Então, ele coloca 4 coisas em cima da mesa. Impedir as crianças de terem qualquer acesso a telas até os 13 anos de idade. 13? 13. Impedir os jovens de terem acesso a redes sociais até os 16 anos. Ele tem mais duas. Desconecta é o nome desse grupo no Brasil. Então, mas dois outros insights ali que ele fala, e por que ele fala isso é importante? Ele fala que a adição à subjetividade tecnológica expressa principalmente pelas redes sociais é mais viciante que o álcool. Você dá álcool pro teu filho de 2 anos? Não. Então, que diabo você comemora o fato dele estar mexendo num tablet aos 2 anos? Porque a cognição dele está melhorando. Não, a cognição dele não está melhorando. Depois, todas as crianças se igualam a partir de um determinado momento, com exceção dos gênios, e aquilo que era um diferencial para o teu filho de 2 anos, quando ele tem 13 anos, ele é mais um igual na multidão, com as emoções dele completamente adoecidas. Tira o tablet da galera. Eu gosto da provocação do Haidt, eu acompanho de perto, eu sinto um pouquinho de saudosismo, aquilo que eu falei do argumento, né? O que é técnico, o que é estudo, e o que é, no caso vida, dele não é tão tem, legal. né? Tem número ali, tem um quantitativo pesado Tem. atrás. Ele super traz um embasamento para aquilo, mas eu sinto que você falou mais cedo de propósito, né? Eu sinto que o driving force dele ainda me parece um driving force saudosista. Sabe por quê? A discussão que eu gosto de colocar na mesa sobre fazer marcenaria, agora, só que não a proposta que você fez do adulto, eu vou pensar lá na criança, né? A gente tem aquelas escolas construtivistas, as escolas Waldorf, que estão explorando uma forma totalmente diferente de educar quem são as crianças. O Johnny está nessa comunidade, por isso que eu tô apontando para ele. Eu queria que você vai lá que vai saber muito mais do que primeiro eu. você explicasse o Desconecta, método. desconecta, né? Primeiro explica o método para todo mundo conhecer o método e aí depois eu queria que você trabalhasse nessa questão nesse conceito do que a inteligência artificial pode desconstruir de um método que é tão interessante quanto o Waldorf. Eu vou falar, mas eu não acredito que essas coisas estejam relacionadas. Tá? Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta. Que está inserida em diversos lugares. Mas o que apesar de eu ser um cara que gosta muito de tecnologia, trabalho com tecnologia há muitos anos, estou aqui nesse papo de tecnologia, gosto de jogar videogame muito, mas meu filho estuda numa escola antroposófica, Waldorf, a vida inteira, onde é zero contato com tecnologia até os 13. Ele joga videogame? É claro que ele joga videogame, mas ele não tem telefone, não tem tablet, não tem rede social e nem vai ter. Eu vou dar um abraço nesse homem. E assim, a gente está agora discutindo, é uma comunidade de pais que constrói e mantém a escola, é uma escola mantida por um grupo de pais, que fica aqui na Vila Madalena, inclusive pertinho da sua casa. E o propósito é você construir, usando uma palavra péssima, um indivíduo, uma pessoa que tenha emoções, que saiba lidar com as mãos. Então, por exemplo, com 6 anos, as crianças têm uma área lá e elas plantam o trigo. Com 7 anos, elas constroem o forno. Com 8 anos, elas fazem o pão. E as crianças de 6 anos estão plantando o trigo, fornecem para as outras, aí tá, e o cara faz, e aí a que faz o pão, pega o pão e distribui pelas outras classes. Então, isso, eu acho que esse é um mecanismo, eu não acho que é fácil, eu não acho que é barato, mas eu acho que é um mecanismo que garante que a gente, como espécie, mantenha, e eu não acho que é saudosista, tá? Eu acho que é uma questão de você lidar... Não, e você lidar com coisas... lidar com coisas que são... que a gente, às vezes, se distancia, mas que fazem com que... por exemplo, meu filho não tem livro na escola. Eles fazem o livro.
durante o ano e no final do ano você tem um livro pronto. Né, das matérias e tal. Então, essas coisas de você construir, por exemplo, a mochila de couro, que assim, é você lidar e entender a mecânica. Você não precisa, talvez, jogar ano 1800 ou Civilization para entender que planta o trigo, que do trigo sai o pão, que o pão não sei o que. Porque hoje em dia a criança vai com o pai na padaria, dá o pão vem da padaria. O pão não vem da padaria, né? O pão tem um processo para ser. Então, assim, entender essa dinâmica de como as coisas acontecem, pô, como é que vai? Então, tem que pegar vai lá no lugar, esqueci o nome agora, que vende o couro, para comprar, no curtume, ver como que funciona e tal, porque, assim, isso cria na criança uma questão, na minha opinião, pelo menos, né, dos pais que estão lá, uma capacidade de enxergar o mundo e usar as ferramentas disponíveis, inclusive a inteligência artificial, por isso que eu não acho que ela é um impeditivo para que isso aconteça. Só que ela não é a inteligência artificial, aí tá aí tento sair um pouco off-topic aqui, né? Mas eu acho que é a tela. A tela traz para as crianças pequenas uma distração e um desconectar que eu acho que pode ser realmente prejudicial. Não vou nem falar do social, do aspecto social. Eu não tenho não ia falar nenhuma, mas eu tenho LinkedIn, né? Então, eu não tenho redes sociais, eu acho tóxico. Mas, cara, desculpa, eu sei que você lida muito com isso e vive isso, mas eu particularmente não curto. Mas ele vai ter que começar a se acostumar, porque vai haver um distanciamento de redes sociais. É assim, é cíclico, tá? Tá saturando, tá na beira da explosão. Mas, assim, eu acho que para as crianças, falando de crianças, eu acho que pode ser radical demais. Eu acho que cada pai tem a seu stick e puxa. Então, né, o meu filho Tito, ele vê televisão, obviamente, joga videogame, mas, cara, o período que ele tá na escola é um período completamente apartado, né? E, assim, ele não tem celular próprio, nem vai ter, não tem tablet próprio, nem vai ter, e nem redes sociais, nem pensar, nem tem como chegar lá. É até triste, porque às vezes eu falo, pô, ele tem um cartãozinho do Nubank, mas você precisa, olha que doideira, para você ter um cartãozinho, você precisa do aplicativo, que ele não tem, porque não tem celular, então não pode ter. Então, existem limitações, existem restrições, mas eu acho que é possível dar uma educação com qualidade, que você esteja imerso. Então, ele pode escolher a música dele lá no Spotify, lá em casa, e tem lá o perfilzinho lá, e ele vai escolher e vem a música que ele quer, e ele tá lá, ele sabe, entende que tem lá um algoritmo, né? Então, só que você poder usar a ferramenta com discernimento. Eu tenho uma sensação, cara, que a gente às vezes se equivoca, que quando a gente fala de tecnologia, a gente que é de tecnologia, fala de tecnologia, a gente usa muito sintaxe. Assim, o que como a máquina fala? Lá embaixo, zeros e uns que são programados. Então, existe uma distinção gigante entre sintaxe e semântica. Sim. E, cara, a gente está falando aqui, o que essas crianças têm que ter a capacidade semântica, cognitiva semântica, para que elas possam usar ferramentas automatizadas para facilitar a vida. Então, eu acho que coisas vão se perder. Ou até operar no nível de um dia mexer na sintaxe. Sem dúvida, a gente esquece, mas para toda a inteligência artificial do mundo existir, um monte de gente tem que estar trabalhando. As máquinas têm que ser construídas, as máquinas precisam ser programadas, precisam ser mantidas. Extraído. Assim, existe um mundo. É claro, o mundo não vai viver só porque tem comida sendo feita, mas assim, então, eu acho que a gente às vezes cria um monstro. Às vezes se preocupa demais, excessivamente. Eu acho que tem que estar preocupado, mas as coisas caminham para um processo que eu acho que solucionável se a gente tiver boa vontade, intenção. E eu acho que eu acho que é possível sim criar crianças, e será possível lá na frente criar crianças saudáveis, intelectualmente inteligentes, com estímulos adequados e com personalidades adequadas, porque você está criando um ser humano, uma personalidade, né? Depois o que ela vai fazer com isso é a ferramenta, é a calculadora, né? Eu não sei tabuado, eu aperto lá 3 vezes 8, tá bom. Mas você sabe que usando isso dá, né? Você sabe que você não sabe, né? Você sabe que você não sabe, perfeito. Então, assim, eu particularmente acredito nesse formato e, assim, indico, até para quem não conhece, visitar uma escola nesse formato para entender, pelo menos, que existe e que está disponível esse tipo de educação. Não é muito acessível,
porque todos os custos são pagos pelos pais. Obviamente não tem lucro a escola, às vezes tem prejuízo, e os pais são Os mantenedores. mantém, então, cara, ó, esse mês fechou em menos 20. Como é que a gente vai fazer aqui? Tem a roda fraterna dos pais e tal, mas é um mecanismo e eu acho que isso é expansível em maior ou menor grau para diversos lugares diferentes. E eu acho que aí tem um caminho legal para trilhar, que a gente não vá, que vá matar, que a inteligência artificial vai matar as crianças no berço, ali, do ponto de vista intelectual e cognitivo. Não acredito, não. Boa, boa. E aí, para a gente caminhar para o final, eu queria falar de muitas outras coisas, mas não vai dar tempo. Cada Eu queria assunto falar. desse vai... Por isso São camadas, né? Eu avisei que a gente episódio- tinha repertório para 4 horas. Eu avisei. Episódio 2, 3, 4. Eu avisei. Falaremos, São pessoas de muito repertório, então assim, a gente tinha repertório aqui para continuar, mas assim, eu queria ter passado, mas não vai dar tempo de a gente passar por singularidade, inteligência artificial geral, né, que são coisas... O Johnny já não acredita, ia dar um bom do embate aqui, né? Eu acredito que a gente vai chegar em algum momento. A singularidade, eu tenho minhas questões também, meus pés atrás com isso. Trouxe uma aberração que o gringo inventou para ver delivery. Para, meu. Eu não sei. Porque assim, eu vou te dizer assim, eu tenho uma vida toda em tecnologia, assim como o Jones, mas eu vim da eletrônica. A minha primeira linguagem de programação foi Assembler, para desenvolver microcontrolador, para desenvolver hardware. E quando eu tento explicar para o meu filho como é que foi inventada uma televisão, por mais que eu estudei isso, eu não seria capaz de construir um transmissor e um receptor. Então, assim, tem coisas que, para que a gente consiga avançar, a gente tem que continuar construindo em cima do que já foi construído. E esse entendimento vai se perdendo, né? Vai ficando mais restrito. A gente não consegue olhar o histórico. Então, a singularidade, para mim, é isso, né? Sem querer entrar nela aqui, mas, assim, vai existir um momento em que a gente não vai entender mais, assim como já existe com Deep Learning, por exemplo. Deep Learning e redes convolucionais é a caixa preta. Mesmo o creme de la creme que você citou, eles não entendem o que acontece ali dentro, né? Então já é uma caixa preta. Então isso, à medida que a gente for evoluindo, essa caixa preta vai ficar maior. E isso é parte da singularidade já. É quando a própria máquina se desenvolver num nível onde a gente vai perder a capacidade de entender por que aquilo chegou naquilo. E aí começam as preocupações que os filmes exploram, né, bastante. A gente não vai ter tempo para entrar aqui. Mas eu queria deixar um último tema aqui para a mesa, para a gente acabar em alto nível, tá? Aquele W, né? Vamos acabar em alto nível. Ninguém quer falar mais de apocalipse aqui, vamos falar em alto nível, né? Vamos fazer aqui um exercício de futurologia e vamos imaginar o que vai ser esse mundo daqui 10 anos. O que é inteligência artificial? E vamos falar só do ponto positivo, dos lados positivos aqui dela, né? De como ela pode ajudar a gente melhorar a nossa sociedade e o mundo que a gente vai ter, a possibilidade do mundo melhor que a gente pode ter daqui 10 anos. Vamos fazer esse exercício juntos aqui? E aí, como eu vejo você fazendo isso direto, meu querido, vou começar até contigo aqui. Meu. Não, eu só tenho medo do caramba de ficar falando do futuro assim. Mas fala... Porque eu acho que tem um monte de coisa que a gente está vendo construir, por exemplo, a questão da educação. A gente sabe que a gente pode ter hoje, por exemplo, uma educação customizada a nível do aluno. Então, aquele aluno, por exemplo, né, que se sente ali desmotivado a aprender porque ele não consegue acompanhar, porque, na verdade, ele tem um outro formato de aprender. Então, se a gente tivesse uma inteligência artificial como copilota do professor, ajudando ali nos pontos negativos, naquilo que ele está tendo dificuldade, criando ali maneiras gamificadas dele aprender aquele talento, e isso pode ser... E a generativa pode ser usada para isso. Né? O Silvio Meira, por exemplo, é um que defende muito essa questão educacional no Brasil, da gente não ter tempo para sair desenvolver. Não vamos desenvolver hardware nem novas inteligências, vamos aprender a usar bem e usar, né, na escola. Então, acho que tem um monte de coisa que a gente pode pegar e transformar a nossa sociedade daqui para frente, e a inteligência artificial pode contribuir muito para isso. Não só na facilidade que a gente falou, mas em melhorar, né? O próprio metaverso que se falava no passado, você imagina alguém durante uma cirurgia ali, tá usando um óculos, né? E obviamente tem inteligência artificial naquilo, e ele consegue ver, por exemplo, uma tomografia computadorizada em tempo real ali, enquanto ele faz a cirurgia. Ele não precisa mais tirar tecido excedente para garantir que o trabalho está bem feito. Ou seja, a recuperação do paciente é mais rápida, né? Então, isso daqui a 10 anos pode ser uma realidade. Então, eu acho que é nessa linha que eu queria fazer esse exercício com vocês. Eu consigo ver assim. Eu acho que a gente vai ter mais novas tecnologias aparecendo do que já tem hoje, que já é impossível de acompanhar.
Eu acho que a gente vai ter uma adoção maior de tecnologia, discordando da Ana. Eu acho que a gente vai ter mais gente nas redes sociais daqui 10 anos do que a gente tem hoje. E nem tô falando que isso é uma coisa boa, só acho que vai ter mais. Até porque vai ter mais gente, né? Vai ter, mas proporcionalmente, proporcionalmente. Seremos eu 10 acho que eu me bilhões de expressei- pessoas. Acho que sem talvez eu me expressei mal. Não acho que a rede social vai desaparecer, porque a gente já não consegue trabalhar fora de um modelo colaborativo. Esse modelo de rede social que a gente tem, de extração do dado da pessoa e de monetização do resíduo psicológico dela, para mim, esse modelo que está com o de contar, que é o modelo que a publicidade usa para se sustentar. Então, assim, publicidade e marketing estão com um muro batendo aqui na frente que o pessoal não sabe. Tomara. Mas eu ainda acho que a gente vai ter, infelizmente, por isso que eu falei que não é necessariamente bom, mas acho que a gente vai ter mais gente conectada usando essas ferramentas e novas redes sociais e tudo mais. E isso cada vez mais ativando dopamina e deixando viciado e com todos esses problemas que vem junto. Eu acho que a gente vai ter algum tipo de recorde de doença mental. Vai ser assim... Coisa boa. de Não era, longe. não era o W bom aqui? Coisa que a gente boa. Não, porra. Vamos falar de coisa boa. Vai falar do futuro, cacete. Pô, a deixamos pessimista aqui sou eu, cara. Vai ter um monte de solução pra gente combater isso, mas acho que o problema vai vir primeiro. Vai chegar mais concordo rápido nas 500%, pessoas do que na solução, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que a gente vai conseguir morrer menos, a gente vai conseguir curar mais doenças e curar elas mais rápido. Eu acho que a gente vai precisar usar menos cartório, menos advogado, mesmo menos site do governo para apertar botão. Eu concordo com uma coisa que você falou mais cedo do Elon Musk, que o Elon Musk defende também, que é a gente fica pensando sobre um exemplo do Ford que dizia assim, não posso automatizar demais minha fábrica, porque se não tiver salário para o funcionário, quem que vai comprar o carro que eu produzo? Mas o que as pessoas esquecem quando usam essa metáfora é que quando o preço para fabricar fica tão barato, que é o teu exemplo da camiseta de R$5 virar 1 centavo, né? Esse custo passa a ser irrelevante. Então, eu acho que a gente vai ter acesso a esse indumentário básico, não é só roupa, são os medicamentos mais utilizados e tal. Eu acho que o acesso a isso vai estar muito melhor daqui a 10 anos. Apesar do que, na esfera da doença mental, parece que a gente tem aí uns 60 anos de psiquiatria, só tem 4 remédios até hoje. Então, assim, é uma área que não tem ainda um repertório tão bom para resolver. Mas a Neurolink vai ajudar nisso, né? A minha esposa faz psicologia, eu falo para ela, olha, você vai se formar num negócio que talvez daqui 10, 20 anos não exista mais essa discussão que existe entre TCC, que é o né, que é Cognitivo comportamental. cognitivo comportamental, ou psicanálise, todas essas dúvidas que Freud não conseguiu resolver lá porque ele não tinha tecnologia para isso, a tecnologia vai responder, né? Então, talvez. Vamos ver. Mas eu acho que assim, essa esfera do como o nosso cérebro vai ser afetado, e a gente tocou bastante nesses pontos, eu não vejo isso melhorando. Então, essa seria a parte ruim. Mas do resto, esses aspectos todos aí de saúde mais fisiológica, doença sendo curada e tal, isso é o que eu acredito. Eu trabalho na chave de que a gente vai ter cada vez menos liberdade. Tá? Liberdade no sentido clássico e tradicional no qual a gente conhece. Tá? Que também é algo difícil de definir, né? Mas assim, nós estamos falando aí dos princípios seculares, né? Vamos falar do secularismo. Então, a gente está falando de igualdade, liberdade, fraternidade, cidadãos com direito a voto, premissas de equidade, etc, etc. A gente vai ter cada vez menos liberdade no mundo. Uma questão matemática. Tem 10 bilhões de pessoas. Todo mundo fala muito de inteligência artificial, mas ninguém se dá conta de que toda a conformação de mundo que a gente conhece. E aí eu quero pedir para vocês uma gentileza. Olha 1 minuto ao redor da sala de vocês. Qualquer coisa. Mesa, vidro, etc, etc. Tudo que a gente usa no mundo hoje, absolutamente tudo, é derivado só de 6 materiais. 6. Então, eu estou falando de qualquer tecnologia, qualquer coisa que a gente precise para comer, para beber, de remédio, medicamento, veículo, energia, toda a base da indústria do mundo. E a indústria move o mundo, não é a tecnologia. A gente precisa parar com essa falácia. É a indústria, a transformação. É a extração de recursos, a transformação desses recursos em excedente energético que alimenta a tecnologia. Se isso acabar, acaba a tecnologia, né? Então, só existem 6 materiais no mundo e, dependendo da compulsividade do ser humano, com data marcada para acabar entre 230 e 2.000 anos. Então, estou falando de cobre, estou falando de lítio, estou falando de ferro, estou falando de sais minerais, sais minerais e areia, silício. Tudo que está nessa vida da gente
está baseada nesses 6 materiais. Tem um livro que, para mim, passou batido no Brasil. O melhor livro do ano passado chama-se Material World, do Ed Conway. Você que é professor, lê. Valeu a dica. Lê. Lerei. Maravilhoso. Não tem em português, só tem em inglês. E ele mostra como é que funciona toda a base da indústria no mundo. E aí da indústria elétrica, de tecnologia, silício, transformo, tudo. Então, são só 6 materiais. Esses 6 materiais não são renováveis. Então, onde que eu acho que a IA vai direcionar os grandes esforços dela? Primeiro, para condensação e para replicação de novos materiais. Porque cobre acaba em 230 anos. Por mais que a gente recicle, utilize e potencialize o uso de novas extrações, o Chile vai acabar como grande reserva de cobre do mundo. A gente tem um limite. O silício que a gente usa na indústria de eletrônica é um modelo especial, que ainda que seja abundante no mundo, também está sendo extremamente mal gasto. Por quê? Porque a gente usa como a base do concreto e do cimento hoje, né? Então, na verdade, todo o nosso mundo ele não está repousando em cima de inteligência artificial e tecnologia. Ele repousa em cima de 6 materiais, que são a base da estrutura médica, inclusive dos remédios futuros. Então, eu acho que o que vai acontecer? Para dar conta das expectativas de realização, de igualdade e de expressão das pessoas, a gente vai ter, paradoxalmente, menos liberdade no mundo. Cada vez menos liberdade no mundo, porque é matemático o treco, né? Ele é virado ao contrário. Liberdade Bom, enfim, é muito complexo, não vou entrar nisso agora. Senão eu vou me perder nessa história. Mas eu acho que o primeiro ponto, então, que a gente tem que se fixar é esse. Novos materiais. Não é à toa que os asteroides estão sendo laçados e que a gente precisa ir para Marte. Porque é uma expansão física, não tem suporte na Terra para a quantidade de gente. Tem água para todo mundo. Drena os oceanos. Acaba peixe. Acaba fonte de proteína. Quebra o ciclo da cadeia natural. Sim, não precisa falar mais nada, né? Apocalipse. Sim. Então, assim, a IA, ela vai ser, eu acho que coletivamente, ou em grandes projetos, ela não é tendência, ela é necessária. Senão a gente não dá conta de bypassar isso daí. E aí, então, eu vejo isso na indústria farmacêutica, pesquisas assim, pesadas. Inclusive, posso só fazer uma parte nisso, Claro. na farmacêutica? Eu vi um estudo outro dia mostrando o número de moléculas e componentes, por exemplo, que não podem ser ingeridos juntos e a gente não sabia. E eles estão fazendo isso com inteligência artificial. Ou seja, Os desdobramentos do alfa, né? Isso, você Alpha toma um fold. medicamento A, você não poderia tomar na sequência o B ou junto. E aí, obviamente, isso existe. Cria um desperdício, isso movimenta a indústria da doença, porque você toma um medicamento para curar uma coisa e estraga outra, porque, na verdade, o medicamento não é eficiente. Ele não é eficiente porque a gente não sabia que aquele paciente tomava ele com outra coisa. E a inteligência artificial está contribuindo com isso. Então, só para aí é só pra contribuir com o seu ponto. Para completar. Então, resumindo, um grande bloco de utilização de inteligência artificial é na descoberta de novos materiais, na descoberta ou na sintetização de novos materiais. O segundo é o controle das liberdades civis. Isso, sem sombra de dúvida, para mim, está no topo da agenda de todo mundo que está usando. E o terceiro é a indústria farmacêutica. Então, se eu tivesse que apostar hoje, se eu fosse o Marc Andreessen e fosse apostar em alguma Little Tech, era em cima de uma dessas 3 que eu apostaria cegamente. Porque tem um campo fabuloso de desenvolvimento acima disso. O resto é importante, mas eu acho que são contextos marginais. Perfeito. Jones, sua visão, meu caro. Tentando ser positivista, que não é o meu forte, definitivamente, mas Eu pensei que esse era o meu papel de novo. Eu acho que nós Ser pegamos positivista. 4 pessoas aqui que estão preocupadas sempre com o lado negativo. Não, mas eu acho que muitas atividades em 10 anos vão ser muito facilitadas, como você bem colocou, cara. Eu acho que a gente vai ter muito menos trabalho para fazer, para realizar determinadas atividades rotineiras, sem dúvida nenhuma. Eu acredito muito que a tecnologia vai trazer benefícios que eu acho que ainda está meio engatinhando o uso de inteligência artificial na pesquisa científica, mas esse negócio vai se desdobrar numa velocidade gigante e a gente vai ter benefícios na indústria farmacêutica, mesmo na mecânica dos corpos e como é que a gente como é que a gente trata determinadas coisas. Eu acho que vai ter benefícios nesse sentido, sim. E eu acho, cara, eu acredito que, de novo, se bem usada, a tecnologia
de maneira geral, incluindo a inteligência artificial, pode trazer benefícios para o próprio processo educacional das pessoas. Eu vejo, cara, eu vi uma empresa, não vou lembrar o nome, eu acho que é Proto, não tenho certeza, de presença, que é uma empresa de presença virtualizada. Sensacional. E assim, cara, você pode pegar o melhor especialista em o que você quiser e esse cara pode dar palestras e falar no mundo inteiro por uma fração do que ele gastaria e cobraria. Então, assim, tudo bem, tem todos os outros caras que talvez não ganhem isso, né? Mas é possível você criar um ambiente em que você possa disponibilizar conhecimento de uma forma... Por exemplo, cara, tem um livro que ele não tem em português. Não tem porque a gente não quer. Exato. Porque é só querer. Então, assim, eu acho que esses... minha percepção é que a inteligência artificial tem um monte de aspectos negativos que a gente falou, mas eu acho que ela vai trazer tirar um monte de barreiras que a gente vive hoje. Então, assim, basta o cara querer. Porque o cara que não quer trabalhar, realocar, se aprender, não Quando eu apresento as ferramentas de IA generativa, várias pessoas perguntam, algumas têm o nome em inglês. Mas a ferramenta é em inglês? Eu falo, cara, para generativa, idioma não é um desafio. A ferramenta pode até ter um nome esquisito, mas você entra lá e digita em português, ela vai te entender e te responder perfeitamente. Ou você pode digitar em inglês também, porque é só digitar numa aba diferente e transportar para lá. Então, assim, hoje já tem tecnologia de IA que faz tradução simultânea. Imagina o quanto que isso permite, ela não é contextualizada, né? E aprender mais de um idioma é fundamental, porque você aprende a organizar suas estruturas e processos mentais de outra maneira. Isso é uma das negatividades que eu acho da IA. O cara, o trequinho lá do O AIPIN. Star Trek. AIPIN. Mas é da série original, que era o tradutor universal automático. Pessoas que não desenvolvem simultaneamente outras habilidades, elas pensam de um jeito mais limitado. Pensam. Então, independente de qualquer coisa, assim, acho que a inteligência artificial... E não existe, né, o ônus sem o bônus. Claro. Isso é uma loucura da cabeça da gente, achar que tem ônus sem bônus. Claro. Um dos ônus é, assim, eu não acho que as pessoas estão ficando mais inteligentes. Eu acho que as pessoas estão ficando mais informadas, mas não necessariamente mais inteligentes. Tem uma diferença muito grande aí em cima da mesa. A média do cidadão, ele é bem medíocre. Vale assistir, não sei se vocês assistiram, vale assistir Idiocracy. É ótimo. E, assim, tem essa pegada, né? Do mundo indo... Todo mundo tem comida, todo mundo tem... Mas indo para um abismo ladeira intelectual, abaixo, assim. De novo, é uma... Vamos pensar aqui, é uma crítica, né? Mas eu acho super interessante. Mas você sabe por quê? E aí, só para completar, porque a criatividade e a inteligência, elas nascem, não é no conforto, é na fricção. E quando a gente quer aplicar inteligências artificiais ou outras tecnologias para facilitar certas coisas que não deveriam ser facilitadas, a gente tira a fricção. Eu morro de medo quando alguém vira para mim e fala, não, porque eu vou tirar o atrito da experiência. Eu falo, cara, você não sabe o que você está falando. Meu. Eu vou tirar o atrito na experiência da minha equipe entre os meus funcionários. Eu falo, cara, você não sabe o que você está funcionando, porque é justamente o atrito que vai permitir com que novas descobertas e novas questões sejam postas em cima da mesa. Por isso que eu acho que a IA, ela tem, de novo, dialético. As coisas acontecem simultaneamente em proporções e vetores diferentes no mundo. É dialético esse negócio. Tem pequenos ganhos que não são pequenos ganhos. São grandes perdas, na verdade. Existem, aparentemente, grandes perdas que podem se reverter para grandes ganhos. Eu acho que a questão da liberdade civil, a questão da busca de novos materiais, por exemplo, vai ser fundamental para a sobrevivência como um todo e para algo que eu não sei se é possível, que é esse contínuo movimento de crescimento, né? A gente tem um problema, mas isso fica para outro episódio. A gente vai ter que fazer outro episódio, sem sombra de dúvida. Meu caro, suas considerações finais e suas redes sociais, por favor. Claro. Bom, minha mensagem final aí é essa mensagem de que essa tecnologia está aí, está disponível. Eu acho que a gente tem que tentar se aproximar, ficar perto, entender mais de perto. Para quem, de repente, acha que já sabe ou que já viu, lembra de que toda semana tem alguma coisa muito nova, muito diferente e que no fim do dia não é se é certo, se é errado, se você vai ser uma pessoa melhor, se você vai ser uma pessoa pior. É uma ferramenta que te ajuda. Conhecer a ferramenta não vai doer. Você não é obrigado a usar ela, você usa quando ela te apetece. Então, a minha mensagem é se aproxima e utiliza. Eu tô LinkedIn, Kenneth Correia, Instagram, Kenneth Correia, são as redes principais aí que eu tô produzindo conteúdo. Bacana. Jones?
Eu acho que eu pego uma carona aí com quem diz assim, cara, eu acho que tem que se aproximar, tem que testar, tem que experimentar, até para poder criticar com mais critério né, e eventualmente propor coisas novas. Eu acho que sobre diversas, tanto na vida pessoal quanto na vida, se o cara parar e pensar 10 minutos, ele acha alguma aplicação no dia a dia dele ali que ele pode usar, nem que seja para falar, poxa, isso aqui não é para mim, ou não é deste jeito, ou não é nesse formato, mas aproximação. Desde que você tenha 13 anos ou mais. Não, é brincadeira. Eu acho que é fundamental. Fundamental. E, assim, de novo, apesar de não ser da minha dinâmica, eu acho que a gente tem que pensar positivamente como indivíduo. A gente tem que pensar positivamente como indivíduo. A gente tem que pensar negativamente... Vamos pensar assim, como grupo ou comunidade. Uma empresa, ela pode ser positivista, não vai dar tudo certo, então, posso gastar meu dinheiro aqui, não. Não, cara, a empresa, ela tem que pensar, os grupos, as comunidades, têm que pensar de maneira... Defensiva, né? Defensiva, negativa, falando, cara, eu tenho que me preparar, mas o humano, individualmente, não faz sentido ele pensar negativamente, ele é contraproducente. Então, pense positivamente e adote aquilo que você acha que é bom e tire da sua vida aquilo que você acha que não vai te agradar ou que não vai te atender, né? Roberto Jones, eu tô no LinkedIn. É Roberto Jones mesmo, pra te achar Roberto lá. Jones, Perfeito. Eu vou te procurar lá. Por favor. E você, Ana, suas considerações finais e Falei onde demais, o pessoal né? te encontra. Gente, desculpa, eu falei demais. Não, né? absolutamente. Ela me perguntou quando eu convidei ela, falou, poxa, mas você acha que eu vou contribuir em quê? Eu falei, obviamente, nesse seu lado Em humanista, com essa visão única que você tem, vai ser fantástico te ter lá conosco. Tá, então é o seguinte, serão possíveis várias respostas, né? Meu instinto de businesswoman diria, para dar uma resposta super corporativa aqui, dizer, não, vamos lá, você quer, blá, blá. Eu gosto muito da ideia do testar, tá? Eu acho que testar é fundamental. Eu acho que a inteligência, tecnologia, não só a IA especificamente, ela media hoje a nossa relação com o mundo. Então, obviamente, a gente não pode prescindir dela, tanto quanto você não pode, na medida do possível, prescindir ou não deveria prescindir de nenhum dos seus 5 sentidos. Tá? Como toda droga, ela tem que ser experimentada. Né? Eu sou a favor de você encher a cara de cerveja, se entupir de cogumelo, ou outras drogas similares que eu não vou citar botar em cima da mesa, em algum momento na sua vida. Você que tem crianças e adolescentes assistindo. Pois é, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que... nós entendemos a vida, e quando eu faço analogia com a droga, ela não é leviana, tá? Nós não entendemos a vida num sentido puro. A gente está sempre usando alguma coisa para intermediar a gente, o filtro e o mundo, tá? Então, e assim, ela é um filtro. Mas eu acho também que ela, se bem ou mal aplicada, aí fica a critério de cada um definir o que é bem e o que é mal, de verdade, tá? Mas ela tem um componente que a mim me incomoda, como das redes, como das telas, como de toda e qualquer tecnologia, quando mal utilizada no nível do indivíduo e no nível das organizações. Ela rouba a única coisa que a gente não tem para dar, que é tempo. Sim, e isso me preocupa muito. Quando, sem perceber, porque todos nós já passamos por isso, menos o Jones, que não tem rede social. Você está lá rolando, e você está 1h30 vendo uma porcaria de uma sequência de rios estúpidos e TikToks ridículos. Você vira e fala, cara, o algoritmo funciona. Meu tempo foi roubado de mim, né? Foi. Quando você está escrevendo, talvez, um e-mail para um cliente, e aquele e-mail está ruim, que dói, porque você sabe que você não está sendo sincero naquele e-mail. Ele não vai ficar legal, por quê? Porque você não está sendo sincero. Você não está perguntando aquilo que você quer perguntar, você não está expondo aquilo que você precisa expor, você está tentando criar uma situação de competição com o algoritmo para enganchar a atenção do seu cliente. Isso é tempo da sua vida que está sendo roubado. Então, eu acho que gosto da ideia de experimentarmos a IA na medida do possível, mais profundamente, principalmente as generativas, porque eu acho que elas conversam com a gente no nível da linguagem, que é encantador. Eu não sei vocês, tá? Vocês podem rir de mim, mas eu tenho 7, 8 IAs que eu me apoio diariamente. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, pergunto, por favor, e agradeço. Muito obrigada as respostas. Porque eu também.
Você também faz isso? Mas eu faço por outro motivo. Por quê? Porque quando as máquinas vierem dominar tudo e matar todo mundo, Você eles vão preservar quem pediu, por favor. Esse Todd aqui era gente boa, né? Eu não faço. Terminator vem ali falar com ela. falava, obrigado. Eu não faço por causa Pega o meu disso. histórico, pega o meu histórico pra você ver. Sempre defendi. Não, eu não faço por causa disso, eu faço por uma questão ética. E aí eu vou explicar, só para terminar, por que eu acho que o estudo da ética, o estudo da filosofia, o estudo da psicologia, o estudo das ciências humanas é fundamental. O Craig Mandy, acho que vocês conhecem ele, né? Que também é um dos bambambãs dessa área. Ele gravou uma aula para um encontro que tem de machine learning, inteligência artificial em Oxford. Tem uma série, é tudo livre no YouTube, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. E me marcou muito como o Craig Mandy coloca no final a pergunta dele. Pô, o cara era o bambambam da Microsoft disso daí. O cara está no board da OpenAI, desde que a OpenAI era 4 pessoas. Ele fala, eu tenho muitas dúvidas se nós podemos ser bons tutores para a inteligência artificial. Porque, diferentemente do Jones aqui, eu acredito em entidades paralelas correndo à nossa. Não são entidades emocionais. Outros tipos de... Mas nessa convergência que a gente tem com ela, eu acho que a gente não é bom tutor. O ser humano está muito podre em certos aspectos. A gente perdeu isso, não é saudosismo. A gente perdeu discussões importantes em cima da mesa em prol de uma maneira de empresas e pessoas se relacionarem com o mundo que não é mais cidadão, é o consumidor. E o consumidor pode tudo. E ele pode, inclusive, ensinar mal o que está vindo por aí. Então, o meu conselho, se o conselho fosse bom, talvez a gente vendesse, não desse, mas assim, primeiro, sim, experimentem tudo. E segundo, valorizem aquilo que vocês têm de mais precioso de vocês, que é o tempo. Bem apliquem isso daí. Cara, a vida passa depressa demais. E a singularidade não vai chegar a ponto da gente ser imortal. Verdade. Pessoal, queria agradecê-los pelo tempo. A conversa foi extraordinária. Não vi passar, né? Gostaria demais, né? Se tivesse uma cerveja aqui, então, e que a coisa ia... Vinho, né? vinho. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por grande contribuir com prazer. esse episódio. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado. E esteja conosco para mais disso. Um grande abraço. Boa.